Por atender toda semana vários pacientes, alguns fenômenos você vai percebendo enquanto você é psicólogo, e tem alguns que são difíceis de explicar, mas tem um que eu percebo que é quase que uma coincidência, é quase que um sinal, não sei, mas é algo que acontece com frequência, tá? É o quê? Pacientes que não têm relação nenhuma com outros pacientes, com histórias completamente diferentes, falarem do mesmo assunto. Ou falarem de um assunto de passagem, ou realmente aquilo seu tema da terapia, assim por diante. Então, tem semanas que de repente o assunto de paz aparece. Por qual razão? Eu não sei, mas de repente 3, 4 pacientes, uns 15, 20 pacientes que eu atendo por semana, eles acabam falando sobre paz. Sobre a questão do, ou às vezes sobre a questão do pai especificamente. Às vezes vem a questão da ansiedade. Pacientes vão falar sobre ansiedade. Às vezes vem a questão de, não sei, alimentação, suplementação. E muitas vezes, por incrível que pareça, 3 pacientes em sequência falam sobre o mesmo assunto. E eu me vejo, né, falando, dando exemplos, dando dica do paciente que eu acabei de falar. Então termina uma sessão, na sequência eu estou falando sobre a mesma coisa. E o que aconteceu é que esta semana, eu gravo esse vídeo na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, ele vai ao ar dia 7, você deve estar vendo aí a partir do dia 7 de fevereiro de 25, o assunto família surgiu, e principalmente um sentimento de eu não sou o suficiente, eu não consigo chegar lá, eu acho que isso não é para mim, seja até mesmo em supervisão, porque eu também supervisiono alguns profissionais, esse assunto também apareceu nos pacientes que meus supervisionados me trouxeram, enfim, pensando em tudo isso, eu quero dividir com vocês algo que me veio na cabeça e eu botei o nome de o fetiche da família perfeita. Ou o fetiche da família extraordinária, não sei como é que vai aparecer aí para vocês, porque esses títulos eu resolvo depois, tá? Então eu quero dividir com vocês uma sensação que me dá e que talvez eu consegui dar um pouco de nome essa semana. Então se alguns vídeos eu não tenho muito roteiro, esse aqui, apesar de eu ter escrito aqui uma sequência, eu estou querendo dividir com vocês uma impressão que eu tenho. Então as coisas que eu estou levantando aqui hoje é uma hipótese. E eu sei que aqui na internet tem muito essa coisa categórica, né? As pessoas vêm com muitas verdades e falam... Mas eu acho que eu gravando vídeo todo santo dia aqui, né, Ser Vivo, e falando sobre bom senso, então eu acho que tem espaço para eu dividir e elaborar com vocês essa ideia que me surgiu. Eu digo elaborar com vocês, apesar de eu não estar conversando com vocês, porque dividir e ter a ideia de compartilhar e saber que alguém vai estar assistindo esse vídeo, para mim já é de grande auxílio, não fica aqui rodando na minha cabeça, tá? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, obviamente, siga o canal, dê like aí, principalmente se você gostar do vídeo, compartilhe e comente. Comente qualquer coisa aqui, muito legal o tema, não gostei, gostei, manda um coração, ótimo, valeu Jota, muito bom senso, sei lá, qualquer coisa que você queira escrever aqui, porque isso engaja mais o vídeo, como dar o like, né? E claro, compartilhe com as pessoas, tá? Porque eu acho que muitas vezes esses vídeos que eu faço diário aqui pode acertar certos pontos em cada pessoa, como eu sei e como eu também estou fazendo esse vídeo muito em homenagem a esses pacientes que eu atendi e que também meus colegas atenderam e que muitas vezes vêm perguntar para mim como é que lida com essas situações, tá? O que acontece? A gente sabe que a cultura atual, ela é antifamiliar, né? Ela é antinatalista, ou seja, não quer ter filhos, ela é antifamiliar porque não é uma família que... não é uma cultura que se apega à família, não é uma cultura que se apega a compromissos. Então a gente sabe que tem uma forte tendência a isso, né? Tem muita gente que fala que tem uma sequência meio lógica de... Primeiro a gente diz que Deus não existe, depois a gente diz que a verdade não existe, depois a gente diz que a família não existe, o amor conjugal não existe, depois a gente diz que a sexualidade não precisa ter relação com criança, você pode transar sem ter nenhum tipo de vínculo emocional, depois a gente diz que você pode transar sem se preocupar com a gravidez, depois a gente propaga aí, sei lá, um aborto, e depois a gente diz que você pode fazer o que você... Ou seja, parece que tem um declínio nesse sentido, né? E claro que esse declínio ele é cultural, com vários tipos de expressões. E recentemente, para a graça, para a nossa sorte, e vocês sabem que eu defendo também esse valor, recentemente apareceu uma contracultura. Eu digo recentemente, não que essa contracultura não existisse, mas no Brasil deu um certo boom aí, eu acho que, sei lá, deve fazer pelo menos uns, vamos botar aí uns 6 anos, 6 anos, 2019, 2018, 7 anos por aí, né? Então, enfim, a gente percebe que deve vir a contracultura, defendendo os valores inversos, e graças a Deus tem esse lado A, lado B, né? Eu digo que a gente entrou numa adolescência cultural e a gente vivia numa infância cultural, numa ilusão de que todo mundo concordava e que nós somos, por sermos pessoas, todo mundo concorda e todo mundo está aqui pensando bem, e agora a gente está numa adolescência cultural
em que o lado A não concorda com B, o lado B não concorda com A e brigam entre si. Eu acho isso bom, isso é um caminho de evolução de maturidade, tá? Essas coisas eu posso falar outro dia, eu acho que são assuntos legais para conversar. E aí o que acontece é o quê? Acontece que surgiu a contracultura. E a contracultura vem com valores, e o valor familiar é um dos mais importantes, o valor de ter filhos, o valor com valores religiosos também, né? Defendendo valores religiosos, valores transcendentais e a hombridade, né? Tanto que quando eu falo seja normal, tenha bom senso, nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém me mandou esse comentário, mas o que é o normal, entende? Então, é claro que eu estou desse lado aqui, defendendo esses valores aqui, porém, quando a gente percebe, no desejo de defender os seus lados, muitas vezes tem uma intensidade muito grande, entende? Tem uma intensidade muito grande e também essa intensidade na linguagem se confunde. E também, vamos ser sinceros, todo mundo é ser humano e dentro de todo mundo tem um lado meio filha da puta mesmo. Então o que acontece? A gente acaba se perdendo, as pessoas acabam se perdendo nessa propagação e a intensidade aumenta e a coisa fica um pouco taxativa e as pessoas defendem com unhas e dentes e aí começa a colocar ou você acredita nisso e você está do lado certo, ou se você não acredita nisso você está do lado errado, e assim começa todo um movimento que hoje em dia a gente vê muito bem no Instagram, vê aqui nas redes sociais, a gente vê também nos discursos culturais, nas expressões culturais, até mesmo em práticas religiosas, em grupos, assim. Então começa a se ter um certo tipo de padrão, e um padrão começa a ser muito evidenciado. E isso pode gerar, dentro dessas pessoas que concordam com essa cultura, problemas. Que é o que eu percebi essa semana, venho percebendo, claro, há tempo, mas essa semana foi evidenciado e que me deu o clique para vir para cá. Por quê? Porque quando nós vamos defender um certo tipo de princípio, um certo tipo de valor, é necessário que tenha um bom senso, não é mesmo? E uma normalidade quando você vai defender isso. Principalmente quando você está defendendo valores saudáveis, né? Ou seja, o valor do amor conjugal, da família e esse tipo de coisa. E o que acontece é que quando nós vamos defender, então, isso, por mais que a gente acredite, um acredite no outro, coisa e tal, o que pode acabar acontecendo é dissidências internas. São pessoas que concordam com a mesma coisa que brigam entre si. Então, assim como um dia já teve uma grande rixa entre católicos e evangélicos, dentro de uma galera conservadora, dentro de uma galera de direita, dentro de uma galera de, sei lá, cristã, dentro de uma galera, sei lá, mais voltada para esses valores, também tem grandes dissidências por isso. E eu acho que um dos erros é o tipo de fala. E o que eu estou pensando aqui não é tanto resolver a questão cultural, é só para que você entenda como que isso chega, talvez, na sua cabeça, como que isso chega na sua forma de enxergar o mundo, principalmente você que é mulher solteira, você que é homem solteiro, como que isso chega para você, quando a gente vai pensar em família, como que isso chega para você que está casada com um filho pequeno, ou você que é um homem que está se lascando para tentar bancar uma família, e você quer realmente deixar a sua esposa ali full-time job como mãe, e como que isso chega em você? Porque esses debates, essas culturas, muitas vezes a gente acaba não entendendo muito bem para onde está indo. Ou melhor, a gente não percebe que a coisa está confusa. A gente não percebe a confusão e a contradição entre as pessoas que dizem se concordar. Tá? E aqui entra um fator muito interessante. Com o tempo também, essa contracultura foi desenvolvendo também especialistas, que são uma ótima coisa, é bom que pessoas que estudem sobre isso, especialistas, cursos, formações, exemplos, páginas, enfim, movimentos, ministérios, ONGs, sei lá, foram se criando coisas, foram se criando movimentos para que esse tipo de valor pudesse ser propagado, né? Então eu acho super justo isso. Uma pessoa que tem um valor familiar, estudou para isso, tem pessoas que ela pode ajudar, ela vai lá, faz uma página, ela propaga as ideias dela e ela vende cursos e realmente ajuda muitas pessoas. Eu já fui muito ajudado por esse tipo de conteúdo. É muito justo. O problema é que, e aqui eu não tenho como dar nomes, nem estou a fim de fazer isso hoje aqui, é muito provável também que nesse movimento algumas pessoas elas acabam forçando um pouco na linguagem para angariar um pouco mais de pessoas e às vezes vão ganhar um pouco mais de grana. Vamos ser sinceros. Então, neste movimento dessa defesa, propagação, formação, começam a aparecer cursos, começam a aparecer
personagens, começam a aparecer páginas, e começam a aparecer princípios e regras e tabelas e quase que uma patrulha moral e muitas vezes eu sei que você que está assistindo acaba ficando muito confuso e acaba ficando muito confusa. Porque como que a gente vai se portar diante de 20 pessoas que defendem a mesma coisa, mas que se contradizem entre si? Ou então, como que eu vou lidar com todo o conteúdo que eu entro em contato, muitas vezes, é um conteúdo que me gera ansiedade, me gera uma culpa muito grande, me gera um nível de comparação gigantesco, né? E a gente sabe que, principalmente, quem defende família corre o risco de vender a própria família, no sentido de mostrar os filhos, os resultados dos filhos, como o filho, sei lá, como o filho escala uma parede de escalada, como o filho fala latim, como o filho toca piano, como o filho recita uma poesia, um poema. Então, muitas vezes acontece isso. Os filhos, eles entram como validação de um conteúdo que a pessoa está defendendo. Tá certo ou tá errado? Assim, aí é igual eu falando ou eu trazendo aqui algum paciente para defender que eu sou um bom psicólogo. Assim, tem suas medidas, né? Mas o que eu quero dizer é que isso hoje gera-se uma confusão muito grande. Mas enfim, para tentar entender tudo isso, para tentar, enfim, trazer alguma luz, e é a minha ideia desse vídeo aqui, me veio, obviamente, aquela frase clássica do Chesterton, que coitada da frase, ela já está completamente gasta, ela já foi, sei lá, ela já foi esfregada para um lado, para o outro, foi usada para tudo quanto é canto, entende? Mas a frase é muito boa, a gente não tem como negar que a frase é muito boa. E eu quero analisar essa frase para tentar entender todo esse movimento e para tentar te ajudar nesse final do vídeo aqui, para tentar te ajudar a resolver, a pelo menos ter um norte para isso, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Tá? Escreva aqui embaixo, como eu disse, eu estou levantando uma hipótese aqui. Qual que é a frase, né? É aquela, cadê? Eu até anotei ela aqui para eu não perder. Aqui. Qual é a frase do Chesterton? Tá? A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Eu não sei em que livro está isso do Chesterton. Tá? Eu já li bastante Chesterton. Até por sinal eu participei lá do Guerra do Imaginário, da Brasil Paralelo, eu tô lá no capítulo do Chesterton, né? Eu li, mas eu não vou lembrar que livro que é, eu tentei mapear aqui, não sei que livro que é, mas essa frase é muito conhecida. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, tá? Então vamos lá, pegando isso como princípio. O que o Chesterton está dizendo é que é extraordinário, ele não fala aqui a palavra família, mas é extraordinário ser uma pessoa comum e ter a possibilidade de ter uma família. Isso é extraordinário. É extraordinário que um homem e uma mulher comuns possam ter seus filhos comuns e isso se tornar um pequeno núcleo que é uma família. Entende? Então o que ele está dizendo de fato é que pessoas comuns podem ter algo extraordinário. Isso se chama família. Tá? Essa é a interpretação que eu vejo. E normalmente é como as pessoas usam essa frase, né? É sempre uma foto da família com essa frase, né? Enfim, né? E aí discorrem sobre isso. Eu já vi muita gente falando sobre isso também, outras frases do Chesterton defendendo a família. Só que o que acontece, tá? Qual que é a minha lógica aqui? Me parece que hoje em dia, algumas pessoas, muitas pessoas que fazem disso um trabalho, pessoas que defendem isso, que vendem conteúdo sobre isso, pessoas que não vendem conteúdo sobre isso, enfim, que foram influenciadas e que estudaram e chegaram à mesma conclusão. O que acontece é que hoje em dia, a sensação que me dá é que, em vez das pessoas acharem extraordinário ser um homem comum com uma família, eles começaram a achar que por terem uma família, eles são extraordinários. Consegue entender isso? Uma coisa é você ser uma pessoa comum que tem algo extraordinário na mão. Eu sou uma pessoa comum que tem algo extraordinário na mão. É como se fosse uma pessoa com um tesouro. Entende? Outra coisa é eu achar que eu sou extraordinário. Entende? Porque eu estou segurando isso aqui. Eu acreditar que, por ter uma família, eu sou extraordinário. E então, a gente inverte tudo.
O que eu falei numa supervisão esses dias foi... Como é que eu disse? Eu disse, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum com seus filhos comuns. Mas a coisa mais ridícula do mundo é um homem achar que ele é extraordinário, a mulher achar que ela é extraordinária e que seus filhos são extraordinários porque eles têm uma família. Então, o que eu percebo é que muitas vezes, por acreditar serem extraordinários, a pessoa acaba tendo uma cegueira sobre a ordinariedade da família. A pessoa acaba olhando para a família e achando que realmente eu sou fantástico, eu sou sensacional. O pai acha que ele é um grande pai, a mãe acha que é uma grande mãe, meus filhos são maravilhosos. E a gente inverte isso. A gente pega uma característica da família e a gente projeta para nós mesmos. É como se uma pessoa se achasse muito fantástica, entende? Eu sou muito fantástico porque eu faço parte de uma certa faculdade. Ah, eu sou muito fantástico porque eu tenho um certo tipo de dinheiro. É como você pega a pessoa, eu sou muito fantástico porque meu pai é muito bom, entende? É como se a pessoa se exaltasse e pegasse uma característica daquilo que ele faz parte, entende? E projetasse em si mesmo. Ou melhor, talvez a analogia melhor seria assim, você está num time de futebol, eu acho que essa analogia é boa. Parece que antigamente as pessoas torciam para time de futebol e achavam o seu time fantástico. E o time era composto de todas as pessoas ali. Hoje em dia as pessoas torcem para jogadores. O Neymar é fantástico. O Messi é fantástico. Não que eles não sejam, mas você entende que a gente inverte. A gente acaba colocando aquilo que é mais precioso sobre uma pessoa, sobre nós mesmos, sobre a minha paternidade. E a gente não percebe que isso destrói a ideia de família, é o que eu vou explicar para você. Destrói essa ideia de um homem comum. Porque ou nós temos um homem comum que tem algo extraordinário, ou nós temos um homem extraordinário que tem algo comum. Enfim, espero que tenha ficado claro esse argumento. Qualquer coisa escreva aqui embaixo, né? Também estou elaborando aqui com vocês. Mas vamos lá. Continuando com isso, o que vai acontecer nesse sentido, então? Quando uma pessoa se sente extraordinária por fazer parte de algo, quando uma pessoa acha que tudo ali é extraordinário, é claro que ela vai botar em evidência. E aí vai gerar essa cegueira de achar que aquilo que eu faço, e que para mim é extraordinário, porque eu sou extraordinário, vai fazer o quê? É algo que eu posso propagar para os outros e mais, eu posso transformar isso numa regra para os outros. Porque em casa funciona, então com os outros deve funcionar. Sim, existem pessoas sérias que estudam e sabem te dizer pedagogicamente o que é melhor e o que é pior para sua família. Mas existem pessoas que simplesmente por se acharem fantásticas, as ideias que elas têm, elas acham fantásticas e elas propagam essas ideias e elas conflitam entre as pessoas que são reais especialistas e as pessoas que não são especialistas. Tá? E desta maneira, quando a gente se encontrar com essas pessoas na internet, quando a gente vê isso, você começa a perceber que parece que tem um gap. Por quê? Porque uma pessoa que acha que é fantástica, ela nunca vai assumir que ela não é fantástica. Ela nunca vai assumir que ela é falível. Uma pessoa que propaga, principalmente tem algum engajamento na internet ou numa sociedade, né? Eu já vi muita gente tendo essa postura numa paróquia, num grupo de famílias, entende? Um grupo de famílias de escola, sei lá, coisa do gênero. Então o que acontece é o quê? Uma pessoa que faz isso, ela dificilmente vai ter uma autocrítica. Porque não, pera lá, eu entendo disso. Eu sei do que eu tô falando. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para seu filho. Ah, pô, eu falo as coisas, você não me segue. Entende? Esse tipo de coisa. Essa postura acaba acontecendo. E então, essa pessoa não tendo autocrítica e defendendo uma ideia, quando acontece algum erro, ela vai ou esconder só para ela e nunca vai propagar para aqueles que ele está dividindo, entende? Ou quando acontece um erro, ele vai fingir que esse erro não existe. Por quê? Porque quando eu acho que eu sou fantástico e quando eu acho que eu estou propagando uma ideia, e isso vai ajudar a nação, vai ajudar pessoas, eu tenho que propagar essa ideia não pode dar ruim. Eu não posso chegar 3 meses depois e falar, cara, sabe aquela ideia que eu tive? Não deu certo. Então, vira uma concordância plena. Tudo concorda com tudo, porque tudo é perfeito. E então a gente começa a perceber que
Tá, mas não tem um erro, não tem uma briga do casal, não tem uma manha do filho, não tem... E aí, mesmo quando tem uma manha, mesmo quando tem um problema, aquilo é usado como... Não, a criança fez isso, mas eu fui lá até quando erra acerta, sabe? É a minha birra com a jornada do herói. A jornada do herói é isso, você nunca erra, você nunca pede perdão e você nunca tá errado, entende? Mas enfim, acho que vocês entenderam, vocês devem já ter vistos, entrado em contato com esse tipo de conteúdo, né? Mas a questão que eu quero dizer aqui é que então, com esse tipo de inversão, a humildade se perde. A humildade se perde. Quem adere a esse tipo de visão e começa a se achar extraordinário por ter aderido a essa visão, perde a humildade. E se o Chesterton disse que não há nada mais extraordinário que um homem comum, com uma mulher comum, com filhos comuns, essa pessoa vai ter uma dificuldade gigantesca para assumir que ela é comum. Porque eu realmente acho que a coisa mais ordinária do mundo, mais comum do mundo, é ter filho, gente. Desde que o mundo é mundo, tem filho. Se você é criacionista, se você é evolucionista, enfim, existe a propagação. Então, assim, o mundo depende de famílias, depende de geração de crianças. Então é muito comum. A coisa só muda de endereço, como dizem. Porém, como que eu lido com essa ideia extraordinária e quando olho para a minha realidade aquilo é comum? Como é que eu faço isso? É aí que entra exatamente o ponto do meu vídeo aqui, que é o fetiche pela família, fetiche da família extraordinária, fetiche da família perfeita. Por quê? Porque aí começa a gerar um gap e começa a gerar muita frustração. Então, eu já atendi várias pessoas com esse tipo de problema. E eu vou dividir aqui entre os solteiros e as casadas, tá? O que acontece com os solteiros? Principalmente com solteiras, tá? Vocês sabem, solteiras, que eu falo muito com vocês. Principalmente com solteiras, mas com solteiros. A família começa a virar um bem, começa a virar algo que a pessoa quer realizar. Porque quando eu tiver uma família, eu vou ser tão extraordinário quanto essas pessoas. Então a família se torna uma investidura. Ah, você casou, você tem um filho, pronto, agora você está realizado. E como aquilo é tão extraordinário, e as pessoas são tão extraordinárias, e aquilo é tão fantástico, o que acontece com as solteiras? Elas ficam esperando isso. Principalmente a por que eu falo solteiras? Porque eu já vi várias mulheres, eu até gravei um vídeo aqui, seja um antes de ser dois. Então fica em stand-by. Qualquer vida que eu tiver solteira não vai chegar perto do quão extraordinária eu posso ser quando eu for mãe. Lembra que eu falei? Cria-se um fantoche da família perfeita, ideal, maravilhosa, e aí a pessoa que não tem, ela fica olhando e o gap parece gigantesco. Então o primeiro movimento é esse. Eu vou ser fantástico quando chegar lá. Eu vou ser fantástica. Vou fazer como eles no Monte Delfos ali, né, no panteão dos deuses ali, assim. Né? Então o que acontece? É Monte Olimpo, né, Delfos? Monte Olimpo, onde estão os deuses gregos, né? Que erro. Mas acontece o quê? Então, a pessoa vai ficar esperando esses sinais dessa extraordinariedade no cara que ela vai conversar. Porque eu vou ser extraordinária como é que eles são. Eu preciso encontrar um cara extraordinário. Você entende que aumenta muito a pressão? E muitas vezes eu vejo solteiras esperando que o cara venha pronto, porque ela se acha pronto. Que é o clássico caso... Hoje tô suando. Que é o clássico caso da mulher que, estou esperando meu José. Para quem não sabe, é um tipo de expressão que foi utilizada, e hoje eu espero que todo mundo enxergue isso como um meme. É um tipo de expressão que foi usada no sentido de que, esperando meu José, assim, eu sou como Maria, mãe de Jesus, esperando São José para eu poder casar e ser uma Sagrada Família. Tá? Eu já até falo sobre a Sagrada Família nesse sentido. Então o que acontece é o quê? As pessoas ficam esperando o homem extraordinário chegar. E de uma maneira, ou ficam prepotentes, não tá suficiente. Não tá suficiente. Ou ficam morrendo de medo. Porra, não encontro ninguém. Não tem ninguém. E perde-se a ideia de, quando a mulher está solteira, de construir algo com um cara que também está como ela, tentando começar a vida. Perde-se total essa ideia. Então, eu vejo muitas mulheres esperando o cara que venha com grana, que seja bonito,
que seja inteligente, que seja afetivo, que seja amoroso, enfim, tudo aquilo. Todas aquelas expectativas, entende? Todas aquelas expectativas que eu falo no meu vídeo anterior aqui, o amor é exigente, tá? E que ele venha perfeito. Por quê? Para eu ser extraordinário como aquelas pessoas são, eu preciso de um cara que ele já venha meio extraordinário, para eu quando me juntar não ter erro, entende? Então, fica isso. Do outro lado, a solteira fica morrendo de medo. Tipo, cara, eu já vi pacientes me falando, mas quando falam de casamento é uma responsabilidade, é um negócio gigantesco, é uma parada muito séria, porque e começa a aumentar e dobrar a meta, entendeu? Dobrar a meta daquilo. Não que eu não ache que isso seja sério e que isso seja uma responsabilidade muito grande. Eu acho que é, entende? Mas aumenta-se isso e bota-se uma pressão numa pessoa que não tem nem um brother para chamar de seu. Não tem nem um namorado para chamar de seu. A mesma coisa vai acontecer com os homens. Os homens viraram os novos princesas. Vou ter que gravar esse vídeo. Ou seja, o cara fala, não, eu sou um cara legal, sou um cara bacana, ganho aqui 2 mil por mês. Pá. Então, eu sou um cara foda. Então a mulher que vier comigo, ela vai ter que ficar quieta, vai ter que me obedecer, ela não vai poder dizer nada porque eu sou foda e eu vou ser provedor. Então, ou o cara vai assim, ou o cara olha e fala, cara, eu nunca vou conseguir ter uma família. Eu não estou preparado para ter uma família. Porque as meninas que eu conheço, elas já vêm com uma expectativa de que eu seja esse cara e eu não sou esse cara ainda. Então eu vou ter que esperar chegar aos 40 anos, né, porque a vida não tá fácil, me estabelecer financeiramente para então encontrar alguém para casar. E aí a mentalidade masculina começa a ser muito matemática. Enquanto eu não ganhar 5 dígitos, enquanto eu não ganhar pelo menos 10 mil por mês, eu não vou casar com ninguém. E ponto. E de novo, o homem também, o homem solteiro, ele vai perdendo esta possibilidade de olhar para a mulher e falar, vamos construir junto. Porque parece que assumir que você não entende muito das coisas, você não sabe direito o que você quer, você ainda tem algumas dúvidas sobre algumas coisas, você não pode. Você tem que vir meio pronto. Você tem que entregar o máximo que você pode no começo. E então também, essa família extraordinária fica muito longe. Mas lembre-se, o que o Chesterton fala é um homem comum com uma mulher comum com seus filhos comuns. Comuns. Ele nem fala normal, ele fala comum. Então é aí que eu começo a perceber, principalmente no universo feminino, começa a ficar meio neurótico a procura por alguém. Por quê? Porque começa a ficar desesperador. E a coisa começa a perder o parâmetro. Muitas vezes as pessoas vão em busca de ajuda, coisa e tal, bababá, não aceite nada menos do que isso, não aceite papo, que se o homem, bababá, o outro vai lá e fala, mas tá difícil o mercado, tá, mas quando eu vou conversar com um panteão das pessoas extraordinárias, ela fala, não aceita, porque meu marido, porque quando a gente... E às vezes nem foi isso que aconteceu. Tem gente que mente mesmo a história, entende? Não, porque nós vivemos, nem viveram a castidade, entende? E aquela foi a história deles. Entende? Não é a sua história. Eu sempre falo que eu conheci minha esposa no Tinder. Entende? Sei lá, 90% dessas pessoas não recomendam que você faça isso, porque lá é uma vitrine, um açougue da sexualidade. Entende? Me disseram que hoje em dia o Inner Circle é melhor que o Tinder. Mas ok, né? Tem gente que não recomenda esses aplicativos, coisa e tal. Então, começa a ficar neurótico, porque tipo, como é que eu vou encontrar? Como é que eu vou encontrar essa pessoa? Extraordinário. Então este é o drama dos solteiros, tá? Agora do outro lado dos casados, que também é um drama parecido. Casou. Cara, não teve nenhuma fagulha aqui, não teve nenhum sparkle, né? Não teve nada aqui assim. Tipo, é a mesma pessoa, é mais difícil, a gente não se entende, e daí já vamos engravidar, já vamos ter família, ou a mulher não tá achando que é o momento de ter família, ou o cara fica pum, aí começa a dar os descompassos, enfim, ou o cara não quer, a mulher quer, e aí tem brigas, e daí a mulher engravida, e tem o plano de saúde, tem que pagar os boletos da casa, o trabalho não tá fácil, o imposto tá aumentando, o governo tá uma merda, e olha para aquele negócio extraordinário e fala, como é que eu chego lá, entendeu? Como é que eu chego lá? E aí vem aquele tipo de frase, né? Fulano de tal e você tem as mesmas 24 horas, qual é a sua desculpa? Puta que eu pariu, entende? Não, isso é falta de força de vontade, não sei lá, qualquer dessas frases.
E aí o que eu vejo são famílias recém-feitas, ou então não tão recém-feitas, que tá um caos completo, entende? E muitas vezes é porque tá um caos. Sim, tem dificuldades, tem maturidades, tem, enfim, mas também tem um pouco deste, ele não é extraordinário, ou eu não sou extraordinário, eu não sou suficiente para ser mãe. Isto é muito difícil e eu tenho vergonha de assumir isso. E quantas vezes eu não atendo pacientes que têm filho pequeno que elas falam, porque, às vezes eu tô cansada, mas eu sou uma baita de uma egoísta. Não consegue nem pro psicólogo falar que tá cansada. Não consegue nem pro psicólogo dizer, cara, não era bem isso que eu tinha imaginado. Que na hora já vem o chicote moral, entende? Pá, nas costas. Egoísta! Entende? Vaidosa, orgulhosa, você tem que sacrificar. E aí o que acontece? Começa a gerar um caos. Um caos por comparação. Mas a pessoa consegue, por que eu não consigo? Qual que é o meu problema? E, gente, nasceu a mãe, nasceu a culpa. Nasceu o pai, nasceu a culpa. É a batata. Assim, Por quê? Porque a paternidade, a maternidade, a família é um dever que nós acabamos assumindo na vida, e todo sacrifício que a gente fizer, todo sacrifício que eu fizer, ainda assim você ainda vai ter a sensação que não é suficiente, porque é um dever. E dever se paga com sacrifício. Amor se paga com mais amor. E a gente vai amando mais e a gente sempre vai ter a sensação que não é o suficiente. Porém, esse não é o suficiente acaba se virando um gatilho para você se culpar, para você se julgar, ou julgar o marido, julga você, julga o marido, julga tudo. Entende? E perde-se essa extraordinariedade de ter uma família comum, com seus perrengues comuns. Então, já teve situações, eu não sou psicólogo que dá conselho parental, entende? Eu não sou esse tipo de psicólogo, especialista nisso. Que eu já tive que falar, eu já passei por isso, tipo sono de criança. Eu já tive dificuldade com os dois, com o Joaquim e com o Inácio. Teve que contratar consultoria de sono, foi difícil, tem suas complexidades, cada família tem suas complexidades. Você também passou por isso? Do tipo, cara, com quem você está conversando? Às vezes é com ninguém. Porque tem vergonha de falar. Porque muitas vezes também essas famílias que estão em busca dessa cultura familiar e que tem esses modelos de famílias perfeitas, o que acontece? Vão encontrar outras famílias que estão fazendo o mesmo e as pessoas não conversam entre si, sabe? Aí vamos dar um exemplo, um negócio que é um problema, questão sexual, questão da intimidade do casal. E aí? Não sabe falar, não sabe dizer, não sabe como falar e o que eu faço, com quem que eu procuro. Não. Por quê? Porque tá se sentindo extremamente culpado, tá puxando para si. Né? Às vezes o homem tá puxando para si porque, cara, se eu ganhasse mais dinheiro, se eu fosse um cara mais disposto, se eu tivesse um físico melhor, minha mulher não sei das quantas, eu conseguiria coisa e tal. Mas assim, calma, você começou agora. E muitas vezes a gente não vai conseguir ser o cara milionário, não vai conseguir ser o cara bilionário. É impossível que você acredite que para ter uma família, né, com seus filhos comuns, com a sua esposa comum, você precisa ser trilhardário. É impossível ter isso na cabeça, entendeu? E aí puxa a culpa para si. E a mulher puxa a culpa para ela. Quando não ficam se acusando e cada vez aumentando mais a culpa. Entende? Então essa questão que eu quero trazer para vocês hoje, não sei se fez sentido, por favor comentem aqui embaixo, tá? Porque eu realmente fiquei pensando nisso, assim. A coisa do... Quando algum modelo surge, às vezes a gente esquece que o modelo é feito de pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão cumprindo esses modelos, elas esquecem de trazer humanidade para o que elas estão dizendo. E então gera um problema ali. De um discurso completamente perfeito, defendendo ideias boas, que não são ruins, porém, como exemplo, uma perfeição que a gente sabe que não existe. Só que racionalmente, a gente fala, não é possível que seja assim. Mas como a gente não vê, e a nossa imaginação é pouca, a nossa experiência de vida é pouca, como a gente não vê, a gente acredita mais no que a gente está vendo do que a gente está raciocinando. Uma das coisas que me ajuda muito na minha vida pessoal, com a minha família, coisa e tal, é atender pessoas.
Sabe aquela coisa assim, pá, tá todo mundo no mesmo barco, né? Por quê? Porque todo mundo tem uma família comum. Eu sou um cara comum, com a minha esposa comum, com meus filhos comuns. Eu quero isso. Com normalidade, com bom senso. Tá bom, já tá bom demais. Ser comum, ser normal e ter bom senso. Como eu converso com muitas pessoas, eu vou vendo que os dramas são muito parecidos, né? E pessoas, às vezes, ricas, pobres, com muitos filhos, com poucos filhos, sem filhos, solteiros. Então, eu vou vendo isso e meio que eu fico nesse bastidor da vida, fica mais tranquilo. Mas eu entendo que muitas pessoas não têm tanto acesso a tantos exemplos assim de pessoas cara a cara, porque eu sou psicólogo, então eu atendo cara a cara pessoas que falam, cara, eu não consigo. Então, esse contato direto, não por terceiros, é algo que me traz essa percepção e pessoalmente falo, não, cara, tá todo mundo com dificuldade. Isso não é dificuldade agora, quando o filho é pequeno, depois tem uma dificuldade, depois o outro, daí, né, sempre você vai conversar, as pessoas falam, é mais difícil lidar com adolescente que com criança. Enfim, e às vezes eu vou visitar famílias, coisa e tal, e a gente vê ali as rotinas, e fala, cara, tá todo mundo farinha do mesmo saco. Só que, muitas vezes, você que tá assistindo esse vídeo, você não tem isso, não tem esse diálogo. Ou às vezes, não, eu tô num grupo de mães. Entende? Desculpa, mas eu vou fazer uma piada aqui, mães virtuosas, virtuosíssimas, em que ninguém chega lá e fala, porra, tô de saco cheio. Nossa, cara, porra, tá difícil pra caralho. Meu Deus do céu. Sabe? Ninguém fala isso, porque ninguém quer levar uma chicotada, ninguém quer ser exposto no grupo. Então as pessoas falam uma coisa, a outra fala outra. O máximo que falam é, gente, estão passando por uma dificuldade, se vocês puderem, reza por mim. Mas ninguém divide, ninguém compartilha. Claro que às vezes, de um lado, tem pessoas que não querem compartilhar. Entende? Pessoas que estão numa competição moral mesmo. Assim, tipo, eu sou foda mesmo, esse bando de pessoas medíocres. Do outro lado tem pessoas que também estão pensando, mas ela não vai abrir a boca, e você não abre a boca e ninguém fala nada. Fica um discurso tácito, né? Fica um combinado tácito, né? Ninguém fala nada e todo mundo sofre a sua medida, sabe? Tanto que eu já vi pessoas falando, eu fui conversar, nossa, eu tô muito feliz porque eu fui conversar com uma amiga que fazia tempo que eu não via, e a gente começou a falar de maternidade, ela começou a falar, e ela começou a criticar umas coisas que eu também acho estranhas, e eu consegui conversar com ela, falar, graças a Deus, entende? Enfim, já tô antecipando aqui o que eu quero falar aqui no final. O que a gente tem que pensar, tá? Nessas horas. O que foi que eu escrevi aqui? Isso. Aqui o quê? Quando o Chesterton fala aquela frase, eu concordo com ele, é o quê? É extraordinário ter uma família. Então você tem que olhar para sua família e ver sentido nesse cotidiano. Olhar para sua família e falar, é a minha família. E eu acho extraordinário ter essa família. E você entende que quando você organiza de fato, não é você ser extraordinário por ter uma família, mas é extraordinário ter uma família, né? Mesmo sendo você. Então, o que acontece é o quê? Quando a gente olha isso, você consegue perceber, como eu disse lá no começo, que você é um sujeito que talvez, né, de forma espiritual até mesmo falando, eu não sou digno de ter um filho tão legal, tão bonito. Eu não sou digno de ter uma família tão legal. Às vezes a gente pensa isso assim, caramba, mas eu... Então, ver a extraordinariedade da família, mesmo ela sendo comum, faz com que você perceba que o sentido da família é nós. Faz com que você tenha que mudar o seu olhar e perceber que eu tenho que dar o meu melhor aqui, porque foi me confiado algo que é extraordinário. E eu não quero decepcionar. Mas este algo, o filho, a filha, porque eu sempre penso assim em filhos, assim, filho é muito pessoal. O filho é seu. Ele nasceu de você e do seu marido. Ou de você e do pai da criança. Enfim. Nasceu de você e do seu marido. Então ele é muito pessoal. Então o que acontece? Você tem que olhar para aquilo e falar, é para mim. É meu. Eu tenho que dar o meu melhor. Com as minhas limitações. E esse melhor vai se desenrolar como? Na vida comum e cotidiana. E eu acho que é aqui que mata, entendeu? Porque muitas vezes a gente acredita que a coisa vai ser fantástica, mas muitas vezes é muito repetitivo. A família, ela é extraordinária porque ela é o celeiro da vida, é óbvio. Né? Mas o que acontece? No dia a dia, é muito comum. Principalmente que você está com o primeiro bebê pequeno, o que acontece? É muito comum, é trocar uma fralda, é cuidar da criança. Às vezes você vai ter arroubos de alegria, de felicidade, você vai dar um beijinho, vai dar uma cheirada no pé, você vai botar pra dormir, fica a criança dormindo, lá você dá uma olhadinha, né? Aquela coisa, você sai, você olha a foto da criança. Vai ter esses arroubos, mas normalmente é um cotidiano. O casamento é a mesma coisa, ele é um cotidiano.
Ele é um cotidiano comum. Aquela paixão do começo, aquela coisa toda, chega uma hora que entra num comum, entra numa ordinariedade. E isso é bom. Meu Deus do céu. E isso é maravilhoso. Pô, que legal ter alguém para dividir minha vida no cotidiano. É uma pessoa que vai me ajudar aqui a cortar a carne, que vai me ajudar a trocar a fralda das crianças, ou uma pessoa que eu vou ter que brigar, que eu vou ter que... Entende? Então, é isso assim, a família ela é muito pessoal, ela é um chamado seu. Só que se é um chamado seu, é para você. Para você entender como que essa família funciona na sua vida. Então você vai ter que colher os bons conteúdos, mas você vai ter que atualizar na sua vida. A família te chama a atualizar tudo isso na sua vida de uma forma muito particular. Por isso que não dá para ter parâmetros extraordinários de pessoas extraordinárias, entende? Você pode se inspirar nessas pessoas. Você pode, enfim, aprender com quem realmente você percebe que ensina alguma coisa. E muitas vezes tem isso também na internet, né? A pessoa na rede social de um jeito, mas daí você vai num curso, a pessoa totalmente de outro jeito. Então, você vai ter que aprender, eu já falei aqui sobre garimpar, você vai ter que aprender a garimpar isso, atualizar na sua realidade e aplicar na sua família. Senão, sempre vai frustrar. Sempre vai frustrar. Sempre. Porque você sempre vai estar olhando a vida comum baseado no discurso das pessoas extraordinárias. E eu te digo, as pessoas extraordinárias têm uma vida tão comum quanto a sua. Mas enfim, o que eu quero só concluir aqui então, tá? Para ficar mais claro ainda, talvez não tenha ficado claro. Não tem problema as pessoas fazerem o que elas fazem. Eu não acho que tem problema nenhum as pessoas venderem cursos. Não acho que tem problema nenhum as pessoas se posicionarem na internet. Eu mesmo me posiciono. Né, tô aqui vendendo minhas ideias, né, a terapia do bom senso é o que eu criei, coisa e tal. Não tem problema nenhum isso. O problema é que muitas vezes algumas dessas pessoas se perdem e você pode se perder junto. Ou às vezes umas pessoas dessas, né, o sucesso sobe a cabeça, e então a pessoa se acha extraordinária e se acha a régua do mundo. Quando isso acontecer, fica atento. E volte seu olhar para sua família e fala, essa é minha família, não é aquela. E eu quero pegar aquilo que eu aprendi lá e trazer para essa família. O melhor que eu posso. E queira ser comum. Queira ser comum. Tanto que a última coisa que eu falo aqui, quando a gente vai pensar em quesitos religiosos, cristãos, Sagrada Família foi extremamente comum. Escandalosamente comum. Jesus, Maria e José. No Evangelho nem conta como é que foi a vida familiar deles. Mas mal conta. A infância de Jesus. José foi carpinteiro. Então você entende que assim, tem algo dessa vida comum da família que ela é secreta. E ela é comum, e ela é ordinária. E ela se dá ali dentro. E se a gente não vê sentido nisso, e quando eu falo isso, eu tô falando pra mim também, tá bom? E se eu não vejo sentido nisso, e se eu não acho extraordinário ter um filho, ter 2 filhos, agora vai chegar o terceiro, se eu não acho extraordinário brincar de futebol com os piá, né? Porque são 3 piá, brincar de futebol com os piá, se eu não acho extraordinário a coisa de ficar acordado de madrugada, eu tenho que olhar para aquilo e falar, cara, isso é legal, eu quero isso, entende? Eu quero a chatice da minha esposa, eu quero a birra do meu filho, eu não quero a birra, eu quero do meu filho. Tanto que veja que engraçado, muitas vezes quando o nosso filho faz uma coisa fofa, a gente manda vídeo para as pessoas acham super sem graça, mas nós achamos maravilhoso. Você vê como para os outros é super comum tua família. Ah, tua família é só mais uma criança falando errado. Mas para você tem todo um histórico, é extraordinário. Entende? Sua filha não é extraordinária, mas o evento da sua filha falar errado, e você filmar, e você tá vendo aquilo, e ser sua filha. Cara, negócio louco. Eu tava olhando pra Paula esses dias e falei, meu bem, terceiro piá, hein? Caramba, velho. Até ontem a gente tava saindo de noite, a gente tava lá em Curitiba, passando frio, e caramba, a gente vai para terceiro filho. Às vezes eu olho pro Joaquim, pro Inácio e penso, caramba, cara, sou pai desses 2, né? E eles vão crescendo e falam, caramba, daqui a pouco eu vou virar um homem, né? Eu não me sinto extraordinário por isso, na verdade eu sinto que é uma responsabilidade para mim, assim, pô. Mas o que acontece, eu olho para eles e falo, pô, que extraordinário ter um filho, né? Que extraordinário ter uma família comum, entende?
Enfim, e a última coisa que eu digo, que eu esqueci um dos argumentos que eu acho que é importante. Por que eu falo essa coisa de a família comum, a gente ser comum, esse tipo de coisa? Porque aí, quem tá solteiro, quem tá começando a vida, o que eu quero dizer pra vocês é assim, vocês vão ter perrengues, vai ser difícil, vai ser complicado, entende? Não é fácil. Perrengue todo mundo tem. Mas isso é o ordinário. Vai ter dificuldade financeira, vai ter desentendimento, vai ter filho que não dorme, vai ter filho doente, vai ter filho com alguma doença que você não sabia, enfim, sabe? Meus 2 filhos têm asma. Pô, de repente eu tenho que lidar com asma. Eu não consigo ser tão extraordinário assim com aquelas pessoas que saem com os filhos, porque não dava. Eu estava em Curitiba, se eu saísse tanto com os filhos, fosse pro parque, coisa e tal, o que ia acontecer? Lascou-se, eu ia ter crise de asma. Então meu filho ser asmático mudava muito a minha percepção e eu já era responsável por isso. Então olhe para isso e fala, é isso, é minha vida, é esse filho, essa esposa, é isso aí, entende? É esse marido. Enfim, como eu disse, é uma hipótese que eu levantei, tudo isso fiquei pensando, metade do que eu disse aqui veio aqui, quando eu estou conversando com vocês, eu espero que tenha ficado claro, tá? Evitem, pelo amor de Deus, eu não quero isso, entende? Evitem aqui ficar citando nomes aqui embaixo, por conta de fulano, de ciclano, sabe? Às vezes tem gente que, aqui no YouTube é diferente, né? Tem gente que fala uns nomes que eu nem sei quem são essas pessoas, então assim, não me interessa isso, eu não estou fazendo esse vídeo como uma acusação, qualquer coisa do gênero. Né? Não me interessa nesse sentido, não me interessa corrigir pessoas que estejam fazendo isso. Porque muitas vezes elas estavam fazendo por certo, deu errado, às vezes nunca fizeram por certo, sempre quiseram ganhar grana, enfim. O que me interessa é te ajudar. Então, se você for comentar aqui embaixo, comente aqui e me fale. O que você achou? Faz sentido? Não faz sentido? Você percebe esse fetiche? Isso já te machucou? Isso já te fez se sentir culpado? Como é que é pra você isso daí? Tá? E perdoe aí se algumas ideias não ficaram tão claras, mas eu acho que eu tô começando a ficar mais disposto a dividir ideias com vocês e a gente, quem sabe daqui 2 meses, 3 meses eu voltar com esse assunto, sabe, me construindo um pensamento aqui com vocês, do que eu ficar só trazendo ideias certinhas, quadradinhas, assim. Tem coisa que pra mim já tá bem estabelecido, mas tem coisa que é legal dividir, sabe, meio como um bate-papo, né? Teve gente que me escreveu essa semana também aqui no YouTube, Jota, é tão legal ver os seus vídeos porque parece um bate-papo, que bom, a minha ideia é essa, entendeu? Cada vez menos formal, sem perder a seriedade, sem perder a ordem, mas vamos mais um bate-papo, uma troca de ideias, principalmente nesse vídeo aqui. Tá? Bem, se gostou, dá like, comenta, compartilha. É isso, porque falando em família, eu preciso lá descansar, porque amanhã tem que levar a criança na escola, entende? Tem que arrumar carro, tem que fechar mala para voltar para a cidade, Curitiba. Enfim, é isso. Um abraço. Tchau, tchau.